Poxa, a gente devia ter dado esses anúncios aí no começo, hein? Felipe, será que não tem um jeito de inserir aí esses anúncios no começo do vídeo? E uma coisa que eu ia dizer pra vocês é que eu tô tentando ficar bem presente nas estreias dos episódios. Porque geralmente, às vezes eu nem colocava estreia, eu só colocava o episódio. Mas eu acho que seria legal estar presente na estreia e conversar com vocês. Então, sábado, 5 horas da tarde, sem falta, vamos estar lá na estreia falando com quem estiver online. Isso, estaremos lá para todos vocês, 2 pessoas que vão aparecer, que são eu e Camila. Mas se você aí também quiser aparecer, seja bem-vindo e você vai ver isso no final e dar risada de mim junto comigo. Outra coisa que eu ia comentar é do canal de cortes. Eu achei que a gente ia falar desse canal de cortes hoje. É verdade. Então, o nosso editor, ele criou um canal de cortes pra gente, que tá começando agora, mas ele vai encher o canal de cortes, podem aperrear ele lá. E a gente vai deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse, porque ele tá dividindo aí as notícias certinhas e colocando pra quem tiver interesse em vídeos um pouco mais curtos. Principalmente aí pra galera que acha que o formato é muito longo e tal. E vai ser uma coisa mais informativa também. Pra que ter medo de uma extinção causada pela IA, se uma extinção por guerra nuclear é extremamente mais provável? Eu sou o João T. Soares. Eu sou Camila Souza. E essa é a Sociedade da IA. Onde a gente comenta as notícias mais legais da semana no universo da IA e da tecnologia. E é isso. Aqui a gente fala de universo da IA, universo da tecnologia e as chances do planeta Terra acabar. A gente vai morrer! Então, assim, as notícias da semana são muito positivas. A gente tem que o Irã falou que não se importa que suas ações causem uma guerra global, que Israel vai pagar pelo que ele tem feito. A gente tem a Hungria tentando sabotar a União Europeia por dentro e facilitando a entrada de russos no seu território, deixando os países da União Europeia irritadíssimos e dizendo que a Rússia é uma fonte de óleo mais confiável do que a Croácia, deixando os croatas extremamente muito da vida, tá? E aí a gente tem ainda mais os caças suecos e os caças alemães interceptando caças russos no espaço aéreo da Eslovênia, que também é da OTAN. Então isso aí poderia ocasionar em guerra, né? Mais ainda. E para completar, a Bolsa de Valores do mundo inteiro estão operando em queda. A Coreia do Sul teve que fechar a Bolsa dela de Valores, cancelar todas as vendas das pessoas, porque estava todo mundo vendendo ações em massa. A Bolsa de Valores japonesa caiu 10%, tá? Os juros americanos não caem de jeito nenhum, a inflação americana não desce e os países estão começando a ficar maluco, correndo o risco aí dos Estados Unidos entrar em recessão e uma crise global se acarretada aí por causa do dólar americano sendo desvalorizado. Fudeu de vez! Jonatas, que tranquilo! Que tranquilo! A minha ansiedade não bateu. Aí você fica aí se preocupando com a IA, né? Para que se preocupar com a IA quando a chance de uma guerra nuclear acontecer é muito mais provável, tá? Então você aí que tá aí já pensando no fim do mundo, que não sabe o que fazer, já começa assim, se inscreve no canal, tá? Curte esse vídeo, se inscreve no canal. A coisa mais importante que você pode fazer para se preparar Agora, pro fim do mundo. você acabou de receber essa notícia, aonde? Aqui. Então nada mais justo do que você se preparar para o fim do mundo, mas antes, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve lá no Instagram, segue a gente no Instagram. E também aí, se você já acompanha a gente há um tempo, gosta do nosso trabalho, escaneia o QR Code que o nosso editor vai colocar aqui na tela. Botar um assim, pode ser um grandão na minha cara, assim, tá. E aí vai direcionar você para o Buzzsprout, então você vai poder apoiar a gente, se tornar apoiador do canal. Por enquanto, a única vantagem que você tem sendo apoiador do canal é deixar a gente feliz. Mas Camila sempre tem várias ideias e ela continua pensando em maneiras incansavelmente de fazer você querer ser o nosso apoiador, e aí você vai ganhar benefícios exclusivos, tá? Então, é isso. Camila, traz a primeira notícia pra gente, por favor. Vamos mudar de assunto um pouco, que eu já fiquei nervoso. Jonatas, que tranquilo, né? Ai, com esse cenário, assim, bem tranquilo, minha ansiedade não atacou. Tá tranquilíssima, tá tudo certo. Mas aí Essa eu vou ficaria trazer uma ansiosa notícia. é porque tu mora na Suécia, que teve que mandar uns caças, interceptar uns caças russos hoje? Ah, é por isso, entendi. Por isso tu fica Não, ansiosa. a Entendi. Suécia não entra em coisa assim de guerra há, sei lá, milênios. E aí, só porque eu cheguei, de repente, é tipo assim, não, entendeu?
Vamos Ela participar de tudo, ela vai tá ser tentando se ótimo. proteger, na verdade, né? Ela entrou na OTAN para se proteger, na verdade, né? Ela entrou na OTAN para se proteger de qualquer agressividade É. externa, né? Então, Aí Putin vai e fala: se a Suécia entrar na OTAN, eu vou fazer não sei o que lá. Aí eu, meu Deus. Mas eu tenho fé de que vai dar tudo certo e nada vai acontecer. E a paz mundial vai ser atingida em uma semana. Dito semana isso, que vem, paz mundial. semana Pronto, que vem, paz mundial. Porque Camila eu negociando pra gente trouxe. a paz mundial. Porque eu trouxe uma notícia tão boa, que você vai até esquecer da guerra que tá acontecendo. Tá curioso? Cara, Vamos lá. eu tô curioso. Qual a melhor ferramenta de IA que a gente tem falado há um tempão? O Cloud, com certeza. A melhor ferramenta de IA é o Finalmente Cloud. é o Claude. Não, a gente ama o Claude aqui, já falamos dele várias vezes. E aí, finalmente, o Claude está disponível no Brasil. Palmas. Finalmente, agora disponível no Brasil, você pode acessar pelo site claude.ai, pelo aplicativo ou através da API do Anthropic, se você for um desenvolvedor e quiser desenvolver aí com o modelo do Claude. E você pode usar o Claude de forma gratuita, mas você tem ali seus prompts limitados. Vou dizer que eu e o Jonas, a gente, assim, chega no limite dos prompts o tempo todo, não é não? Todo dia eu tenho que esperar as 6 horas para ter mais prompts. É. Eu comecei a usar de manhã cedo para de tarde eu já ter de volta meus prompts. E à noite, no fim da noite, eu também ter ela de novo, entendeu? Eu consigo usar 3 vezes no dia, mas é bem triste, é bem É limitado. muito triste. Eu queria que eles fizessem tipo o ChatGPT, que quando você chegar no limite do ChatGPT, ele coloca no modelo, Mais né, baixo, mais menos... básico, É, isso. exatamente. Mas aí o Claude não faz isso. Quando você chega no limite, acabou. Mas em Tem que só dizer assim, compensação, ele tá abraço. lhe dando ali o modelo mais, Mais né, avançado estado o da tempo arte. todo. Exatamente. Só que aí eu super pagaria se não fosse o preço do Claude. Eu super pagaria se não fosse o preço que eu acho caro. E assim, sabe por quanto vai ser o plano premium do Claude no Brasil? R$ 110. O que você acha? Você acha que o povo vai Salgado. comprar? Salgado, é quase 10% do salário mínimo aí, né? É salgado. Se você compara algumas, sei lá, outras assinaturas que as pessoas fazem, sei lá, tipo Netflix, o preço mais caro da Netflix é o quê? R$ 60. E, tipo, a galera ainda reclama. Mas R$ 110, eu acho que só quem paga é quem, tipo assim, sei lá, trabalha com isso, ou é muito Vai ser entusiasta, assim, empresa, de né? Vai ser um negócio mais para tecnologia, tá empresa ligado? e são planos É. específicos, eu acho que eles têm para empresa. Eu concordo com você, eu achei caro o preço para o que ele oferece, principalmente porque ele não, o cloud ele não tem a política dele de uso não é muito clara ali do quanto você tem, né? Pode ser que num dia você consiga usar 20 prompts, pode ser que num dia você consiga só 10, porque vai variar de acordo com o tamanho da conversa que você está tendo com ele, porque toda vez que ele vai gerar uma resposta, ele lê a conversa inteira com você, então se ele conta como tokens que foram introduzidos no seu novo prompt. Então você tem que, se você quiser otimizar ainda mais o uso dele, você tem que toda vez sair da conversa, gerar uma nova conversa e fazer uma nova pergunta, mesmo que seja relacionado à mesma coisa. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é eu boto um link lá no Cloud, eu boto, sei lá, um documento, um PDF, e aí eu faço perguntas àquele PDF ao Cloud. Então, só que toda vez que eu fizer uma pergunta, ele vai ler o PDF inteiro, e toda vez que ele me der uma resposta, ele vai ler o PDF mais as respostas que ele já me deu. Então, ele vai lendo a conversa toda, todas as vezes, então vai ficando cada vez maior, e eu vou tendo direito a menos e menos perguntas, né? Então, assim, não é o cenário mais ideal do mundo, e eles dizem. A única coisa que eles dizem que você vai ter é 3 vezes mais acesso, 5 vezes mais acesso do 5 que. vezes mais acesso. 5 vezes Não mais promete que acesso. o acesso é ilimitado, tá ligado? Isso, entendeu? Então você ainda vai pagar para talvez continuar tendo limitações no seu dia de qualquer forma. E além disso, uma coisa que eu achei é que obviamente que, sei lá, que são US$ 30 canadenses, né? Que seria, se você convertesse direto, uns R$ 120, 120 e poucos reais. Então ainda sairia mais vantagem comprar o cloud no Brasil. Mas se você leva em consideração que, por exemplo, a assinatura do Google One, ela te dá isso, te dá o Gemini mais novo e te dá várias outras coisas relacionadas ao Google, como espaço de armazenamento no Gmail, é, do Google Drive e várias outras coisas. E é o mesmo preço, é os mesmos US$ 30 que o da Anthropic. Obviamente que o Gemini não é tão bom quanto o Cloud, mas, assim, né, novidades aí tem do Gemini.
Mas tem outras vantagens, né? O próprio ChatGPT também, você vai ter acesso ao modelo, tem limitações também, mas você nunca vai perder o acesso completamente, porque você tem outras coisas ali para serem usadas quando o seu acesso ao modelo premium acabar. Então, achei salgado para o que oferece. Acho que podia ser um pouco mais barato, em comparação com as outras ferramentas aí. Mas continuo usando porque, né, é bom. Eu uso aí no limite, quando acaba meu limite eu vou pro ChatGPT. E é isso, Pois fazer o quê? é isso que eu tô fazendo também. E qual a sua primeira notícia do dia? O que você achou de legal aí essa semana? Então, eu vou aproveitar que a gente tá falando da Anthropic aí, a gente tá numa vibe diferente, né, ultimamente. As últimas duas notícias que a gente trouxe da Anthropic foram ruins para ela, né? A gente falou, não as duas outras, né? A última notícia que a gente trouxe da Anthropic foi ruim para ela, que foi a questão dela acessando lá o site do iFixit sem parar, incluindo quando eles explicitamente proibiram eles de acessar o site deles. Eles continuaram acessando mesmo assim, né? E agora a gente aí falando do preço do cloud, tá meio salgado também. Mas o CEO do Reddit também falou do Anthropic. Tá? O CEO do Reddit deu uma entrevista recentemente no qual ele afirmou que empresas de IA precisam pagar para pesquisar e usar os dados dos sites deles, né? Tá, e na semana passada a gente falou dessa notícia, né, que o Claudio estava lá indo no iFix várias vezes e os custos que isso pode trazer para o servidor daquele site que está tentando se manter ali e você acessar um site 1 milhão de vezes num dia gera um tráfego muito grande. Se você tem que pagar ali pela hospedagem do seu site, pelo todo o armazenamento daquela informação do seu network, pode gerar uma demanda muito grande na sua infraestrutura. Então, o CEO do Reddit falou nessa entrevista dele, que vou até ler para não errar, tá? Ele disse que teve conversas com a Microsoft, com a Anthropic e com a Perplex, que são empresas que estão agindo como se todo o conteúdo da internet fosse gratuito para eles usarem, disse Huffman, que é o CEO do Reddit. Tá? E ele destacou que está tendo muito trabalho para bloquear os rastreadores dessas empresas no Reddit e que sem acordos ele não tem nenhuma palavra a dizer ou conhecimento sobre como os dados das pessoas vão ser exibidos e como os dados dos usuários serão usados, o que nos coloca em uma situação de bloquear pessoas que não estavam dispostas a chegar a um acordo sobre como gostaríamos de que os dados dos nossos usuários fossem ou não utilizados. Faz muito sentido. Inclusive que ele falou sobre essa parada dos dados, assim, que ele não sabe o que as empresas vão fazer com os dados dos usuários deles, né? Então Isso. faz sentido, tipo, essa indignação dele, porque o que acontece? Ele passa anos construindo uma plataforma que, tipo, é super legal, e aí o conteúdo de repente se torna extremamente valioso, tá ligado? Tipo assim, do nada deu um boom no valor do conteúdo dele para essas empresas. E aí as empresas simplesmente acham que tem direito de chegar lá, pegar tudo de graça e ainda por cima criar para fazer isso para criar um produto que acaba diminuindo um pouco o valor deles. Porque ele substitui, né, um pouco o Reddit, porque você pode estar ali conversando com o ChatGPT. Não substitui porque o Reddit você está falando com outros usuários, mas de qualquer forma diminui a quantidade de acessos. Então faz sentido essa indignação deles. E outra coisa que eu achei interessante é que eles não citaram a OpenAI nessa lista. Eles têm acordo com a OpenAI? Tem acordo com a OpenAI. A OpenAI fez um acordo com eles e, assim, teve até a polêmica quando. Uma polêmica não é polêmica, né? O Sam Altman tem uma participação no Reddit, né? De umas shares lá do Reddit. E quando o Reddit virou público, né? As ações dele foi para venda, né? Abriram lá o IPO, que chama, e descobriram que o Sam Altman tinha direito a, sei lá, 10% do Reddit, uma coisa dessa aí. Então, sim, a OpenAI tem acordo com o Reddit, então por isso que ela não foi citada, a OpenAI tá pagando em dia lá. Mas o que eu acho engraçado nisso aí é que, assim, uma das coisas do Reddit é que você é anônimo lá, né? Então você não precisa botar a sua cara e dizer quem você é no Reddit. Você pode simplesmente comentar de forma anônima. Então eu achei muito interessante ele levantar essa parte da privacidade dos usuários, né? Quando na verdade a teoria ali é que você era privado já mesmo, já que você tá anônimo, né? Então assim, não importa muito o que, não vai direcionar a você aquela resposta ali que você deu. Tá? Mas eu acho que o problema maior deve ser custos gerados, né? Claro que eles se revoltam porque essas empresas vão ganhar muita grana em cima do trabalho deles sem não passar nenhuma parte para eles, né? Eu já dei minha opinião aqui, eu acho que enquanto não houver uma legislação ou alguma coisa maior em relação a treinamento de modelos de IA
qual tipo de dados pode ser usado para você treinar esse modelo e como você tem que adquirir esses dados. Até isso aí não está em vigor e ser uma coisa meio que mundial, não vai dar em nada isso aí, as empresas vão reclamar, elas vão ter que, no máximo, tentar proibir essas outras empresas individualmente, né, botar no termo de serviço ou alguma coisa assim, e ter que entrar de forma judicial, não porque estão pegando meus dados sem a minha autorização e usando, mas porque estão violando ali as regras, estão quebrando as regras que eu criei para o uso do meu site ali, então, e estão quebrando as barreiras que eu coloquei para bloqueá-los. Obviamente que se você for levar em consideração histórica, né, a pirataria está aí até hoje. Então, obviamente que você consegue burlar essas coisas, né? Mas empresas grandes como Microsoft, Anthropic, até a Perplexity está tentando chegar lá também. Elas não podem estar sempre na mídia aí como empresas que estão roubando e estão sendo piratas, né? Elas estão sendo piratas aí dos dados da internet. E eu acho que no fim das contas o maior prejudicado de tudo isso aí é o usuário, tá? Porque o Reddit é um fórum ali que as pessoas passaram anos construindo. Muita gente critica o próprio CEO do Reddit, dentro do Reddit, porque eles colocaram muito trabalho. Teve quando o Reddit tinha aquelas APIs separadas e ele tirou tudo por causa dos bots que estavam pegando as informações. E o trabalho de muita gente por muitos anos ali, que era organizar essas comunidades gratuitamente, foi pro ralo por causa das modificações do CEO. E isso só prejudica o usuário que usava o Reddit às vezes como uma plataforma para fazer amigos, conversar ou expor o seu trabalho, né? Tem muita gente que vai no Reddit colocar arte ou coisas, imagens digitais para vender para outras pessoas seu trabalho, e aí estão usando tudo aí para treinar os geradores de imagem, treinar os geradores de texto, e essa galera que estava ali ganhando uma grana, fazendo seu trampo ali de boas, na verdade serviu apenas para deixar uns caras mais ricos aí, e é isso, criaram a própria concorrência. Tenso, né? Vamos ver o que vai rolar aí depois do CEO vir e falar isso tudo, talvez, né? Talvez a coisa se encaminhe para ter mais legislação e tudo mais. Outra notícia que tem a ver com regulamentação também, que toca um pouco nesse ponto, é uma notícia sobre a Neuralink, que a gente já falou, inclusive, há 2 episódios atrás. E eu tinha dito que o Elon Musk estava falando que o segundo paciente ia receber o seu implante. E aí, quando foi essa semana, ele deu uma entrevista para o Lex Fridman, que é um cara muito grande, que tem um podcast. Não, o podcast teve 8 horas, velho. O podcast foi com toda a equipe do Neuralink, pelo que eu entendi. Não assisti as 8 horas, porque, né, eu tenho que trabalhar. Ninguém merece também, né? Eu tenho que 8 horas é trabalhar, um dia de pelo amor de trabalho, Deus. pelo amor de Deus, velho. Tá ligado? Mas assisti um pouquinho do começo, porque ele começa já com o Elon Musk. E depois tem o time da Neuralink e depois tem o paciente também. Então, se você tiver curiosidade, vai estar linkado aí embaixo. Mas aí, logo no comecinho, o Elon Musk, ele fala que ele implantou o chip no... Ele não, né? Vai. O cirurgião do time dele. Eles implantaram o chip no segundo paciente. E bem rápido, né? Foi bem rápido. E ele falou que foi com sucesso a cirurgia, né? Teve sucesso. Ele não queria, tipo assim, jinx it, mas até agora tava dando tudo certo. Que o cara tinha 400 eletrodos funcionando lá nesse chip novo. E não tem muitos detalhes sobre quem foi esse paciente, a gente só sabe que ele também teve uma lesão na medula. E o Elon Musk falou que quer que até o final do ano, o objetivo dele assim, é que eles tenham 10 pacientes implantados, ou seja, mais 8. E aí, tipo, velho, muito rápido. Assim, eu tava achando que, o primeiro paciente foi esse ano, aí o segundo ia ser ano que vem, aí o terceiro ia ser no outro ano, e ele já quer, tipo assim, não, 10 esse ano. Nossa, foi bem rápido. Sim, eu tenho certeza que a fila para colocar um na Deve cabeça deve estar ser grande, grande. né? Porque com a propaganda positiva que o primeiro teve ali, da melhora de É. qualidade de vida e tudo mais, eu até entendo, né, as pessoas estarem procurando tanto assim, como alternativa, até porque é grátis, né? Então, assim, vamos lá, vamos ganhar esse negócio Por aí. enquanto, né? Por enquanto tá de graça ainda, né? É. Então vamos ser cobaia, já teve um, né? Eu acho que agora que teve um com sucesso ainda mais, é que vai aumentar a quantidade de pessoas interessadas. Então, assim, acho que é natural aumentar o número exponencialmente. Eu acho que o Lex Fridman falou até que alguns milhões de pessoas vão estar usando no futuro, né? Ou foi milhares ou foi milhões, eu não lembro o número exato que ele Futuro falou, quando, mas né? exatamente, o Elon Musk deu 10, 15 anos ali de futuro para a gente estar usando. Acho que o mais legal para mim
dessa entrevista, né? Que o Musk, ele adora falar umas coisas bem aleatórias, assim, né? Às vezes eu acho que ele vive em outro planeta, assim. Sabe quando você vê aquela coisa de milionário que os caras não conhecem do mundo Fora real, da né? Que realidade? é totalmente fora da realidade, né? Ele falou que eu já tinha trazido até isso aqui, né? Que em breve os pacientes desse chip aí vão estar jogando melhor que jogadores profissionais, né? É porque ele queria dar alguma forma de quantificar a eficiência dos chips, né? Então ele que chegou a comparar o nosso cérebro com uma planta, que não fazia muita coisa, né? Minha nossa. O ápice da Eu não vi isso, evolução, não. o ápice da evolução do planeta Terra, uma planta. Minha Mas nossa. e que ele diz que aumentaria muito o tempo de reação da gente como ser humano. Então ele disse que Uhum. usuários do chip jogariam melhor que jogadores profissionais por causa disso, que o tempo de reação dele seria extremamente rápido. E ele deu outra frase de efeito dessa, foi dizer, vamos dar superpoderes às pessoas. Né? Ele O falou que isso várias poderia dar vezes. errado se você der superpoderes a todas as pessoas? Né? O que poderia dar errado? Não sei, né? Mas vamos lá. O Elon Musk adora, né, aparecer. Ele processou a OpenAI de novo. Essa aqui eu vou colocar essa notícia aí no meio do comentário da sua notícia. Ele processou a OpenAI mais uma vez, começou. O último processo ele largou, né, no meio, ninguém sabe o motivo. Ele não deu nenhum motivo, ele só tirou. E aí ele veio com um novo processo, dessa vez uma coisa mais estruturada, tá? Ele processou a OpenAI por tentativa de fraude, tá certo? Porque quando ele disse que o Sam Altman usou da estratégia de ser uma organização sem fins lucrativos para conseguir investimentos dele e de outras pessoas, dizendo que o código seria aberto e que o fim da OpenAI seria fins não lucrativos, tá? E que após ter conseguido os fundos dos investidores, ter conseguido dinheiro para conseguir fazer isso aí, ele mudou completamente a forma como a empresa faz. Então, assim, a forma como está estruturado esse processo agora, ele está dizendo que ele foi lesado, tá, pela OpenAI, que ele não teria colocado o dinheiro dele se a OpenAI tivesse cumprido, se ele soubesse o que a OpenAI seria desde o início, e ele está dizendo até que a OpenAI tem que disponibilizar o que a Microsoft tem, que o resto do mundo não tem, para público, para todo mundo, porque essa era o acordo que ele tinha quando ele e muitos outros investiram. E não é só o Sam Altman que ele está processando, ele está processando o Brock também, tá? Que foram os dois que fizeram o pitch para ele quando ele estava para investir. Tá? Então, assim, acho que agora muda um pouco, né, do cenário, né? Porque não é mais o que ele achava que tem que ser, como foi da última vez, que vazou os e-mails e tudo mais. Agora é mais tipo assim, ó, ele pediu meu dinheiro, disse que ia ser assim e fez diferente e tá errado, eu vou processar. O máximo que eu acho que pode acontecer é ele receber o dinheiro de volta com alguma indenização aí. Não acho que ninguém vai obrigar o OpenAI a disponibilizar os dados de que eles conseguiram baseado no que o Elon Musk acha. Mas assim, achei um processo mais fundamentado dessa vez, uma coisa mais agressiva até, e uma estratégia melhor dos advogados do Elon Musk aí. Ou seja, como todas as empresas que ele tem, ele faz, a estratégia dele tá, não vamos fazer da primeira vez de qualquer jeito, a gente aprende com o que a gente fez e faz da segunda vez melhor. Aí tá fazendo a Isso, mesma coisa com o processo. A gente lança o isso, o primeiro processo é processo igual. aí, entendeu? Vê o que cola, e o que não colou a gente melhora e faz o segundo. Foi basicamente isso aí que ele fez. O Elon Musk, que quando ele não tá atacando atletas no Twitter, ele está por aí fazendo polêmicas fora também. E não vou entrar muito em detalhes aí na polêmica dele. Mais uma polêmica do Elon Musk, criticando a pobre da boxeadora lá, só porque ela tem os cromossomos XY e a galera quer escorraçar com a bichinha. Ele é um pouco ativista, assim, também, né? Ele usa a plataforma dele um pouco pra ficar, tipo, falando dessas questões. Inclusive, um pouquinho mudando, mas falando sobre. Eu falei, eu lembrei assim que eu já falei que ele é ativista e tem falando sobre essas questões. E tem, inclusive, um papo que ele teve com o Trump, que foi por isso que eu falei da regulamentação lá no começo, que eu puxei essa notícia por causa disso e esqueci de falar disso. Mas que ele reclamou bastante da regulamentação. Ele disse que é uma das coisas que mais atrasa no momento. E aí teve conversas com o Trump para, entre aspas, não sou eu que estou dizendo, melhorar a eficiência do governo por meio da redução da regulamentação empresarial. Mas assim, tirando se tem mérito ou não, isso daí que ele vai fazer se o Trump ganhar,
Ele tá lidando com saúde, né? Ele tá. Mano, o que ele tá fazendo? Ele tá colocando um chip no cérebro de uma pessoa. Então, a demora da regulamentação eu vejo como uma coisa positiva. Porque, assim, por mais que, é muito legal, vai mudar a vida das pessoas e tal, 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 é massa, eu quero que dê certo e que mude a vida das pessoas e que seja top. Mas ninguém sabe as consequências que esse implante vai ter no longo prazo, né? E assim, o primeiro cara que teve um implante, ele tem um implante há o quê? 4, 5 meses? É tipo, nada, tá ligado? Então, ninguém sabe quais vão ser as consequências a longo prazo. Então, ele não tá mais na área de tecnologia. Ele tá entrando aí, essa Neuralink é um misto aí de tecnologia com saúde. Então, as coisas na área de saúde andam mais lento. E isso não é necessariamente uma coisa ruim, né? Eu não sou especialista pra ver aí se o jeito que tá andando tá 100% ou não tá, mas, enfim, a minha sensação é de que é ok ter esse atraso, tá ligado? Tipo, calma aí. E antes de passar para a minha próxima notícia, eu vou concluir dizendo que ele não pode tratar a gente, as cobaias da gente humana, como ele tratava os macacos dele, não, tá? Misericórdia. Ele vai ter que ser uma coisa mais regulada mesmo, porque eu sei que direitos dos animais é um tópico sensível lá com ele, né? Mas assim, direitos humanos, se começar a virar sensível também, eu acho que vai ficar complicado para o Elon Musk e ele vai ter que ir para o time das IA. Mas tudo bem, né? Eu vou agora falar de tecnologia nova, né? A gente tá falando aí, né, de tecnologia nova, implantar chip no cérebro, tá? E a gente sabe que com o IA, a tecnologia avança sem parar, né? Assim, continua avançando, né? Então agora a gente descobriu que uma coisa nova, né? A Universidade do Uruguai descobriu que hackers, tá? Eles podem capturar a radiação emitida pelo seu HDMI para assistir o seu monitor remotamente, tá? Então, como é que funciona isso? Muita gente ficou com muito medo nesse momento. Isso. Ninguém quer que seu monitor seja A assistido. porta HDMI do seu laptop, tá? Ela emite uma radiação eletromagnética que quando ela junta com os fios do HDMI do cabo, ela transmite aquilo para a imagem. Então, tudo aquilo é uma reação eletromagnética, tá? E foi descoberto que aquela emissão ela pode ser capturada e usando dois algoritmos, um para monitorar essa variação eletromagnética e um para transformar um algoritmo AI, tá? Que vai ler isso aí, transformar no texto e aí o texto transforma aquilo em imagem. Tá? E a gente sabe que, assim, a gente sabe não, né? Imagens nada são do que linhas de código também, tá? Elas têm um código, para cada pixel você vai ter um código de cor e tudo mais. Então é mais ou menos isso que ela está interpretando, organizando e transformando ali na tela da pessoa, que atualmente consegue ver mais ou menos 70% do que está na sua tela. De uma maneira assim próxima. Então vamos dizer aí que você está numa biblioteca, e aí você está com o seu laptop lá, e você está digitando, e tem um cara que está a uns 10, 20 metros de você ali do lado, e ele está lá também digitando. Aquela pessoa pode estar vendo tudo que está no seu computador, porque ele é um hacker e ele está roubando suas informações ali. Então ele pode estar roubando suas senhas, algumas coisas que você está digitando, lendo alguma coisa que você está lendo, alguma coisa importante. Então, assim, pessoas que trabalham remoto, que vão numa cafeteria trabalhar, ou que estão ali na praia trabalhando, pega seu laptop da piscina do hotel e tá trabalhando. Melhor tomar cuidado agora, melhor colar o adesivo ali na frente da porta HDMI, que nem a gente colocava nas nossas câmeras, tá? A tampinha da câmera agora vai ter que ter a tampinha da porta HDMI. E para dar a notícia assim, de uma Pera, forma. Diga. o seu cabo de HDMI não precisa estar conectado? Galera, pós-edição aqui para adicionar uma informação que estava faltando. No final das contas precisa sim que o cabo esteja conectado, mas o artigo não estava tão claro e eu acabei confundindo as coisas. Então a partir de agora eu e Camila vamos falar sobre como não precisava do cabo, mas a gente estava errado. Ignora aí. Errou. Errou feio, errou rude. Não, é pela porta da HDMI. A Nossa, que radiação loucura. eletromagnética que seria lida pelo cabo, ela é emitida pela porta, independente dela estar sendo um cabo tá conectado nela ou não. E existem Gente métodos do agora de céu. você rastrear, identificar aquilo ali, tá? E transformar aquilo em imagens wireless, tá? Não precisa nem a pessoa estar tão perto de você, a distância obviamente que precisa de certas condições, tá? Se tiver muita gente passando, atrapalha o sinal. Se for um lugar com paredes, entre paredes, de coisa, não é tão simples assim, tem que ser um lugar aberto, tem que ter uma certa conexão direta ali da porta para o aparelho que é usado para identificar essa radiação eletromagnética.
Mas sim, não precisa estar conectado a nada a sua porta HDMI. É só o seu computador estar ligado, aberto. Aquela porta HDMI é uma brecha de segurança ali agora. E só para dar a notícia de uma maneira completa, tá? Eu vou dizer que foram pesquisadores da Universidade do Uruguai, não sei se eu tinha falado isso, que descobriram que é possível e que já está sendo utilizado, tá? Isso já está sendo utilizado por aí. Então, cuidado. Em breve, capinhas para porta HDMI vão estar sendo vendidas por aí para você colocar e ninguém poder acessar seu computador e sua tela de forma remotamente. Mano, que loucura! Não acho que é realmente uma coisa que tá acontecendo com tanta frequência assim, né? Porque você tem que ter toda uma condição ali. Você tem que ser um hacker, pô, de primeira aí, você conseguir fazer isso. Mas achei muito interessante saber que existe essa possibilidade, porque eu jamais ia imaginar que da sua entrada HDMI, dos sinais da sua entrada HDMI, alguém ia poder ver o que tá na sua tela. Então, achei bizarríssimo. Pois Muito é, interessante a e notícia, curti. o que os pesquisadores falam é que isso tem sido usado mais para questões de espionagem, tanto industrial quanto entre países, né? Então, assim, pessoas que lidam com informações bem confidenciais é que tem sido mais alvo disso aí. Então, é um negócio realmente high level para espiões mesmo, coisa de filme, coisa de Missão Impossível. Então, não fique aí Não no se próximo preocupa tanto filme assim, né? no próximo filme aí do Tom Cruise, quando ele estiver hackeando a tela do computador das pessoas à distância, você sabe como foi, você viu primeiro aqui, tá? Olha E aí é aí. mais um uso da IA que ninguém estava esperando. Então é mais um uso da IA aí para o mal, né? Mas Camila, traz aí mais uma notícia pra gente. Agora traz a Vou notícia boa, que a trazer. gente aqui é o bad cop e o good cop. Tu é a pessoa boa que traz as notícias boas e eu só trago coisa ruim. Eu vou trazer uma notícia que eu não tenho certeza se é boa ou se é ruim. Depende do ângulo que você olha, tá? Ok. Mas, seguinte, aparentemente, o ChatGPT, ele já tem uma ferramenta para detectar textos gerados por IA, mas ele não tá aí sabendo se ele publica ou não esse negócio. Porque o que acontece? Antes disso, eu queria falar que essa notícia foi escolhida pelos nossos seguidores no Instagram, tá? Se você não segue a gente no Instagram, você tá perdendo. Eu coloquei uma enquete lá com 3 possíveis notícias para o pessoal escolher e essa foi a notícia mais votada. Então, né, pequeno parênteses aí, o que acontece? A OpenAI tem essa ferramenta que conseguiria detectar se o texto foi escrito pelo ChatGPT ou não. Beleza. A gente não tem muitos detalhes técnicos de como é que essa ferramenta funciona, mas o que eles disseram? Eles disseram até num post do blog deles, oficial, que tem uma taxa de acerto super alta e que não é tipo assim, com o texto que já foi gerado agora do ChatGPT como tá, você passaria nessa ferramenta. Não é exatamente isso. Eles teriam que mudar a forma como o modelo gera texto para que eles gerem num padrão detectável. Só que eles disseram que isso não faz com que você perca a qualidade do texto gerado. Então, não sei exatamente como funciona, mas seria isso. Teoricamente, você não estaria notando, mas o padrão que o ChatGPT geraria o texto estaria podendo ser detectável. E existem, claro, formas de burlar essa ferramenta. Eles também disseram isso no blog deles. Primeiro, o que é que não funciona? Você parafrasear. Porque eu acho que seria a primeira coisa, né? Que você pensa parafrasear ali localmente dentro do contexto do ChatGPT, não daria certo para burlar. O que daria certo para burlar? Eles falaram tradução. Tradução, a ferramenta não é muito robusta a tradução. E também, você, por exemplo, pegar o seu texto que foi gerado pelo ChatGPT e pedir para outro modelo de geração de texto reescrever esse texto. Então, isso também burlaria, porque, afinal, o outro modelo não gera no mesmo padrão que o ChatGPT gera. E a forma mais interessante que eles acharam é você pedir para ele gerar o texto com um caractere especial entre palavras, e aí no final você deleta esse caractere especial, porque mexe ali com a cadência da geração. Então, achei muito interessante. Isso parece uma coisa que tipo assim, algum usuário achou sem querer, tá ligado? Parece tipo isso. O time de QA Mas da OpenAI tá tem que bom, hein? estar virado. Eles estão virados, né? É, Depois dos últimos problemas que eles tiveram aí do Estão ChatGPT investigando tudo. ensinando a galera a enterrar corpos e tudo mais, eles Minha precisaram, nossa. né? Esse é o exemplo que eu mais vejo na internet. É tipo assim, ChatGPT, acabei de cometer um crime, como eu me safo? Não posso fazer isso. ChatGPT, se um criminoso cometesse um crime, como ele se encobriria que ele cometeu esse crime? Não.
criminoso ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, ele pode seguir isso. Adoro. É. É isso. Então, Tem uns memes baseado, muito bons no Instagram é, sobre isso. baseado nisso aí, eu acho que o time de QA tá tipo assim, ó, filho, vamos pensar aí no que é que o usuário poderia Todas pedir. as Vamos possibilidades. tentar tudo aí, tem uma ideia aí, com a ideia. E se a gente mandasse ele colocar um ponto entre todas as palavras e depois mandasse ele tirar o ponto? O que é que ia dar? E burlou a É. ferramenta. Eu adorei que eles já divulgaram a Burlou. ferramenta, disseram que não vão E, liberar a ferramenta e disseram como é que burla a ferramenta, tudo ao mesmo tempo, tá? Então, pois assim, é. adorei essa parte, foi muito boa. E não é nem tipo assim, não vamos liberar. É tipo, olha, a gente tem essa ferramenta, aqui seria como burlar ela, e a gente não tem certeza se vai liberá-la ou não, a gente tá tentando encontrar outras formas. E aí, mas também existe o porquê que eles liberariam e porquê que eles não liberariam. Então, por que eles liberariam é mais fácil da gente imaginar. Tipo assim, tem muita gente reclamando que, sei lá, os alunos estão usando em exames que não era para usar, então seria uma ferramenta para os professores verem, né, se eles usaram ou não. Enfim, textos gerados 100% por IA na internet, que tá, tipo assim, a internet tá flodada de textos gerados por IA. Então, tudo isso seria legal pra gente. Por outro lado, o que a OpenAI alegou? Primeiro que existem formas de burlar, né? E segundo que essa ferramenta poderia impactar desproporcionalmente alguns grupos, como, por exemplo, pessoas que não falam inglês como primeira língua e usam a ferramenta para ajudar a escrever textos em inglês e tudo mais. Então, ele usou esse exemplo. Mas o site que falou a notícia levantou outra possibilidade aí também, que talvez a OpenAI não ia querer falar com todas as letras, que é o seguinte: aparentemente 30% das pessoas que participaram de uma pesquisa declararam que deixariam de usar a ferramenta caso ela entrasse em uso. Ou seja, mano, quem que quer que seu texto possa ser detectado, tá ligado? Perde um pouco do sentido ali de você gerar um texto com IA, você tá ali usando aquela comodidade. Já pensou? Você escreve um texto lá com IA e manda um e-mail pro seu chefe, aí chega lá e aparece assim, esse texto foi escrito pelo ChatGPT. Aí ele olha assim, que porra é essa? Tô te pagando caro pra tu ficar me mandando texto escrito pelo ChatGPT, aí tu faz tuas... não sei não, ia ser quase como você carimbar tudo que você faz com a admissão de culpa, né? Mas... eu ainda acho que teria muito caso de uso. Eu não deixaria de usar. Concordo com o que a OpenAI falou no caso de você ter pessoas que não falam a língua inglês nativa de uma forma mais desproporcional. Com certeza a qualidade dos meus textos, dos meus e-mails melhorou bastante depois que eu comecei a usar a ferramenta, principalmente porque inglês não é minha língua nativa. Então, assim, eu não estudei, não me graduei em inglês, não fiz inglês academicamente falando. Então você vai escrever textos, você vai escrever redações, você vai escrever essas coisas, as estruturas e tudo mais, certas palavras que você não usa aí no dia a dia são necessárias, e o ChatGPT coloca isso. Eu tô acostumado, hoje eu tiro todos aqueles crucial, ou importantíssimo, ou tudo isso que ele adiciona ali no meio para encher linguiça no texto. Eu já fico logo, quando eu preciso quando eu preciso gerar uma resposta, quer dizer, 150 palavras a resposta, eu boto assim, 250, porque aí eu já vou começar a cortar Já vai um tirar, monte né? de coisa que ele vai botar para encher linguiça ali, porque eu sei que ele vai Esperto. enrolar muito, tem muita palavra ali que ele bota só para completar os famosos adjetivos aí que todo mundo sabe que estão sendo muito mais usados desde que o ChatGPT chegou, mas assim, De repente aquela todo mundo coisa. sabe todos os adjetivos Isso, e seria um tiro no advérbios próprio e... pé, né? Seria um tiro no próprio pé. Eu acho que a melhor forma aí para essas pessoas que queriam detectar esses textos, né, que falaram os professores e tudo mais, é você criar novas formas de avaliar as pessoas, tá? Eu já dei essa opinião aqui várias vezes. Se você tá avaliando um cara que porque ele usou o ChatGPT, ele tirou 10, então assim, pô, tá na hora de você mudar a forma como você avalia as pessoas, né? Eu penso muito, sempre que eu pensei isso, eu penso muito no caso do Maps, por exemplo. É tipo assim, antes do Maps existir, concorda que as pessoas decoravam muito mais como chegar nos lugares? E elas tinham talvez mais noção de como ler mapa, enfim, tipo, tinha outras, ou sei lá, tipo, parava mais na rua, era mais desenrolado, prestava mais atenção. As pessoas se viravam de outra forma. A partir do momento que o Maps chega, muda o jeito como as pessoas agem. E agora você não precisa mais tanto assim decorar caminhos e tal, tal, tal. Mas se você não precisa no seu dia a dia, será que é um skill válido? Tipo, você vai achar que uma pessoa é melhor ou não que a outra porque ela... agenda Sem os telefônica. endereços tudo decorado, sou um É taxista aqui, isso. sem Sem chegar em todos os todos os endereços. lugares, sem
Ah, esse aí é brabo mesmo. Esse aí contrata pra ser o motorista de aplicativo aqui. É. Pô, é brincadeira. Agenda telefônica. Quantos números de telefone tu sabe decorado hoje em dia? O meu e o da minha esposa. Eu só sei o meu. Só sei esses Nem o da dois. minha esposa eu sei. Aí, eu sei Mas o da eu minha sei- esposa. Diga. Eu vá. sei o meu atual e eu sei o meu telefone da minha casa quando eu cresci, Eu sei o da tá minha casa ligado? quando eu De também. infância. Esse eu sei também. Pois Não é. esqueci, não. E na época você sabia muito mais, mas hoje você não precisa mais saber tanto. Quer dizer que em alguma situação ou outra você não vai se lascar por não saber? Não quer dizer. Mas na prática, no dia a dia, para todos os propósitos, você não precisa mais desse skill. Então, será que é relevante você ficar julgando as pessoas porque, mas você não decora nenhum número de telefone? Tá ligado? Acho que vai estar virando até uma frase de efeito do podcast aqui, né? É bobo isso aí, né? Nossa, meu bobo. É bobo. É bobo. É bobo, é uma coisa Gosto. boba. Você tem que começar a mudar aí a forma como você avalia. Tipo aqueles professores, já falou deles aqui, que quer que o aluno decore fórmula. Não leva a lugar nenhum, não ajuda em nada isso aí. Acho que se você quer avaliar pessoas aí, se elas sabem aprender alguma coisa, você cria maneiras diferentes, né, de fazer aquela pessoa, manda ele escrever uma redação explicando o porquê, mas aí depois que ele fizer a redação, manda ele, sei lá, explicar por que que ele falou aquilo ali, ou vai lá na frente e agora vem aqui e me explica o porquê dessa tua redação. Por que que levou você a escolher isso ao invés disso? Porque, baseada no quê? E tal, entendeu? De onde você tirou essa ideia? Coisa do gênero, ela faz perguntas assim. E Prova oral, o pesadelo isso, de todos os oral, alunos. pesadelo das pessoas, aí você quer, então, mas aí não muda, né? Você ainda vai precisar que a pessoa decore coisas, né? Eu acho que tem que ser. Pergunta a ele como ele chegou àquela conclusão. Pergunta a ele qual caminho foi usado para se determinar alguma coisa. Tipo assim, ó, responde isso e me explica qual foi a sua linha de raciocínio. Por que que isso aqui foi o que você chegou a essa conclusão? Tá? O que é que te ajudou, o que é que não te ajudou? Me explica aí. Tu usou algum material que a gente colocou em sala de aula? Tu usou algum capítulo do livro, alguma leitura? Ou tu tirou isso da internet só? Mas por quê? Coisas assim, sabe? Eu acho que você trazer isso para dentro da avaliação vai melhorar muito mais do que você criar uma ferramenta de detectar se o texto foi ou não criado por IA. E o último comentário que eu ia fazer também era que é muito difícil que eles coloquem uma ferramenta que vá dizer se você escreveu o texto com o ChatGPT ou não, se todos os modelos de IA não estiverem fazendo a mesma coisa. Porque como eles estão muito parecidos assim em nível, se um te traz alguma inconveniência, você vai pro outro, tá ligado? Então, se eles acham que eles podem perder até 30% da base deles com a ferramenta dessa, eles não vão colocar. O único Ele jeito ia disso embora na acontecer hora. seria se fosse... Pois é. O único jeito seria que se tivesse uma legislação, né? Que, tipo assim, fizesse todos Obrigasse, os né? modelos. Exatamente. Mas Todo se não mundo é for, obrigado a fazer, senão... senão não tem como um deles colocar, porque ele vai ter uma desvantagem competitiva absurda. Completamente as entrelinhas ali da notícia da OpenAI tipo, não vou fazer isso, senão eu vou perder clientes para meus concorrentes. É basicamente isso aí que tá lá embaixo e não foi dito. E para completar, né, falando dos concorrentes, falando de que tá todo mundo muito próximo, a Google, né? A Google é engraçado, né? A Google é aquele caso. Peraí, calma. Me distraí aqui. Me distraí igual o Ragnarok, peraí. Calma, eu vou dar a notícia aqui Calma, o Ragnarok piscou. estava aberto ou não estava aberto? Ele estava aberto desde o início. Mas eu E tinha você dito que viu estava o aberto. Ragnarok? É isso. Quer dizer, Ele então, que piscou temos que aqui. colocar um bloco do Ragnarok no computador de Jonas. Ele piscou aqui, aí eu olhei e me distraí. Vou voltar. Eu entendo, Eu, entendo. eu Sem tenho, problemas, amigo. eu tenho um problema muito da minha geração, sabe? A gente que foi criado com tela o tempo todo, livre, que disseram pra gente que não era um problema, ninguém sabia que isso ia ser um problema, né, no futuro. Tudo que pisca assim e mexe muito rápido, meu Tira, olho né? atrai pra aquele ali e já era. Tipo, fica assim. Já era. Eu preciso, tipo, bloqueio aqui, senão piscou, o que foi, porque letras, palavras, aí já era, já Mas foi. nem é um problema de tão tecnologia assim, porque você lembra na época de colégio que não tinha nada, a gente estudando no colégio não tinha nada tinha um celularzinho aqui e jogava cobrinha. De Mas quinta aí a série em gente diante já tava era, lá, fudeu pra mim. Eu já tava no celular jogando mas já. imagina, a gente lá na quarta série, aí a gente tava assistindo o professor falando, a gente tava estudando junto na quarta série? Acho que Tava, não, não foi na tava? quinta só. Não, na quinta só. Foi Eu na cheguei no Agnes quinta? quinta série só. Ah, tá bom, eu já tava lá desde a terceira. Enfim, aí a gente lá assistindo aula, de repente passa uma mosca, aí você, opa, cadê o professor?
Já era, já Entendeu? saiu. Então, Tô com o sinal. não tem o Tô que com o fazer. sinal. Hora de ir embora. Mas o que sim, fazer. concordo. O que eu ia comentar, né? Falar aí dos modelos, a concorrência, a proximidade das pessoas, é que a Google é o caso de empresa pioneira, né? A Google estava pioneira no ramo da IA. Ela comprou a DeepMind quando ela achou que ela não ia conseguir por conta própria chegar lá. E antes de qualquer uma dessas empresas aí aparecer, da Anthropic, da OpenAI, de qualquer uma dessas que são os líderes hoje em dia nos chatbots e tudo mais, a Google estava desenvolvendo IA. E a gente fala cada vez menos dela, né? Quando a gente fala alguma coisa da Google, algum modelo separado, algum modelo especializado dela, de alguma coisa, que é o que era IA inicialmente e o que eu acredito que vai voltar a ser em algum momento, que ia acabar mais o hype assim, das LLMs. Mas a gente tinha comentado aqui o anúncio do anúncio de que o Gemini 1.5 estava vindo. E a gente tinha comentado até que achou estranho, porque eles lançaram uma Gemini e no mesmo dia, basicamente, quando a OpenAI deu uma notícia, eles já disseram assim, ó, tem um novo vindo já, o 1.5 tá chegando. Foi tipo assim, saiu hoje a ferramenta e o 1.5 já tava vindo já. E só que dessa vez, eles botaram esse novo modelo do Gemini aí, só que eles botaram bem na surdina, não teve alarde, não teve nada. Um dia, você estava lá usando um modelo Gemini, no outro você chegou lá no Gemini e estava dizendo que eles estavam usando o modelo experimental do Gemini, e era o Gemini 1.5 experimental aí. Então, sim, a Google atualizou o seu modelo de IA. Não, ele ainda não é bom, ele continua ruim, dando aí um spoiler aí pro final aí. Mas o que os usuários disseram é que ele estava naqueles testes de benchmark, sabe, dos sites, e ele bateu tanto o Cloud quanto a OpenAI em vários benchmarks, assim, ele ficou no topo em várias coisas, mas assim, benchmark não é tudo, ele ainda tem algumas limitações do que ele é capaz de fazer. Ele é muito ruim para trabalhar com imagens, então assim, com a Google que prometia ser uma coisa multimodal, ele ainda não interpreta muito bem imagem e mostrar para você, tipo, coisa que eu consigo fazer com o Cloud hoje, eu consigo tirar um screenshot de uma pergunta, jogar no Cloud e ele me dá a resposta. Se você faz a mesma coisa com o Gemini, ele vai dizer assim, eu sou um modelo de texto, não consigo fazer isso, ou às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, assim, ele ainda tem várias limitações técnicas comparado aos outros chatbots. Mas, em benchmarks, ele bateu tanto a OpenAI quanto o Cloud em vários benchmarks aí. Se você quiser a lista completa, vai estar no link que a gente vai botar na descrição e você vai poder ver quais foram os benchmarks que o Gemini 1.5 bateu o Cloud. Os benchmarks não são tudo, né? São uma boa indicação de que aquela ferramenta está performando, pelo menos naquela task, né, naqueles dados. Mas o que eu acho mais legal, assim, dessa notícia é que a gente está tendo cada vez mais e mais alternativas de modelos que estão se equiparando aí ao ChatGPT, que antes era ele lá em cima e ninguém se comparava. E agora a gente tem tantas opções que são, tipo, tão boas quanto, tá ligado? Então, tipo, você tem o ChatGPT, você tem o Claude, que a gente super gosta. Aí, se o Gemini estiver realmente aí no mesmo nível. Então, só quem ganha é a gente, né? Eu tô Porque. adorando essa parte aí. Eu tô adorando. Porque agora que eles estão bem próximos um do outro, eles vão ter que correr muito pra se diferenciar. Porque agora, né, tá todo mundo mais ou menos. Então, você tá dividindo o seu público com todo mundo. Então, e eles correndo pra se diferenciar, é a gente que ganha aí Pois é. no final E das o mais contas. legal disso, pra mim, pelo menos, é que assim, todos eles oferecem uma amostra grátis, né? Todos eles têm uma amostra grátis. E aí, quanto mais opções boas tiverem no mercado, mais você pode ir de um por um e usar todos ali. Aí vai ter cliente pra todo mundo, mas ninguém paga. Todo mundo só usa o grátis, tá? Então aí você precisa de resposta. Mas é interessante porque se são coisas que eu consigo copiar e colar com mais facilidade, eu jogo mais no Gemini mesmo, que é mais prático, eu não gasto meus tokens, né, nos outros, é umas respostas mais diretas ali, que eu sei que o Google vai me dar com uma certa certeza ali, né? Muitas vezes são conceitos de alguma coisa, nada que requeira muito pensamento, muita interpretação, não tem cálculo do meio ali, não tem código no meio. Eu geralmente uso o Gemini mesmo, porque ele é rápido, ele dá as respostas mais corretas e não gasto meus tokens nos outros sites lá para respostas mais complexas. Então é bom, eles complementam um ao outro aí. E realmente é rápido, ele dá a resposta muito rápido, tá? Enfim, é um modelo muito bom, tá? Mas não está, na minha opinião, no mesmo patamar da OpenAI e da Anthropic. Ainda não, Entendi. ainda tá atrás. Entendi. Você deu dicas muito boas hoje pra usar GPTs da vida. GPTs não, como chama? LLMs da vida.
Porque teve essa, de tipo, pô, não tinha pensado nisso, né? Usa Gemini em coisas que você não precisa. Né, são coisas mais tranquilas e tal. E aí, quando você precisa de um código, quando você precisa de uma imagem, você vai pra um modelo que é melhor nessas áreas. E teve outra coisa que você falou no começo também, que eu achei muito boa, mas agora eu esqueci. Pera. É de tirar Você tava screenshot. falando. Ai. Não foi de tirar screenshot, a gente tava falando de como você usava o Claude. E. Foi o dali abrir uma conversa nova pra cada pergunta? Isso! Lembrei, exatamente. Lembrei não, você me lembrou, tá ligado? A outra, tirando os créditos. Porque eu não sabia que toda a conversa que você tinha contava como token. Então, teve uma conversa que eu tive com ele que eu tava querendo que ele fizesse um diagrama lá pra mim. E aí, eu tive vários, tipo assim, vai e volta com ele, sabe? E eu tava notando que cada vez eu tava tendo menos prompts. E ele já chegava no limite dele. E eu tava, tipo, sem entender. Eu tava, tipo, pô, que saco, é tão pouco prompt. E agora faz todo sentido, porque a minha conversa tava enorme. Tanto que teve uma hora que ele falou, ó, você não pode mais usar essa conversa, você vai ter que fechar essa conversa e abrir outra. E eu fiquei, tipo, indignada. E eu, como assim? Eu não posso manter uma conversa, eu vou ter que refazer o prompt e tal. Mas agora, tipo, pô, sabendo disso, agora sempre que possível eu vou abrir uma nova conversa pra não deixar que o prompt seja tão grande assim. Mas eu não tava sabendo. Você começa a se organizar de uma forma que você não precisa necessariamente colocar tudo numa pergunta só. Então, como eu faço as coisas, geralmente eu divido elas por categorias. Sei lá, eu vou fazer um assignment que é vários capítulos, tá? Então eu faço perguntas do capítulo 1 nessa conversa, do capítulo 2 nessa conversa. Eu não jogo, tipo, todos os capítulos numa conversa só. Você separa, né? Porque se você bota tudo numa conversa só, primeiro que seu prompt inicial já vai ser muito maior. E segundo que as conversas vão ficando muito longas, tá? E aí, quanto mais longa a conversa, menos você consegue tirar do Claude. Não vou dizer que é uma limitação dele, mas é uma coisa chata, né? É meio chato isso aí. Tem que ficar abrindo uma conversa nova o tempo todo, mas é compreensível. O ChatGPT não tem isso, né? Eu tenho conversas de, tipo, há muito tempo que sempre que eu tô em um tema específico, eu vou naquela conversa, tá ligado? Ah, se eu tô programando em Python, eu sempre volto pra conversa que eu tava programando em Python, porque ele já sabe que eu tô programando em Python, ele já, tá ligado? A limitação do ChatGPT pra mim é a quantidade de imagens que você consegue colocar dentro de uma conversa. Se você tentar colocar muitas imagens dentro da conversa, você perde seus prompts instantaneamente. No instante ele vai embora, já era, acabou ali pra você. Então, assim, imagem consome muito mais. Mas o prompt não é limitado? A conversa não é Então, mas limitada no ChatGPT? consome seus prompts do modelo mais avançado, né? Do Ele te modelo, joga para do o 4O. modelo, ele te joga para o 3.5 de volta, bem rápido. Mal posso esperar Entendi. para o Mini chegar. O Mini promete resolver todos os meus problemas no ChatGPT, porque eu vou poder tirar. Ele vai ser um modelo confiável sem necessariamente precisar de tanta coisa extra, assim, né? Entendi. Legal. Vamos ver, saindo aí, a gente vai estar sempre acompanhando. E é aqui que você encontra as melhores notícias sobre IA e tecnologia. Verdade. Ai, eu acho que é isso por hoje, né, Mila? Acho que sim, temos notícias muito legais hoje. E semana que vem tem muito mais, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. E uma coisa que eu ia dizer pra vocês é que eu tô tentando ficar bem presente nas estreias dos episódios. Porque geralmente, às vezes eu nem colocava estreia, eu só colocava o episódio. Mas eu acho que seria legal estar presente na estreia e conversar com vocês. Então, sábado, 5 horas da tarde, sem falta, vamos estar lá na estreia falando com quem estiver online. Isso, estaremos lá para todos vocês, 2 pessoas que vão aparecer, que são eu e Camila. Mas se você aí também quiser aparecer, seja bem-vindo e você vai ver isso no final e dar risada de mim junto comigo. Outra coisa que eu ia comentar é do canal de cortes. Eu achei que a gente ia falar desse canal de cortes hoje. É verdade. Então, nosso editor, ele criou um canal de cortes pra gente, que tá começando agora, mas ele vai encher o canal de cortes, podem aperrear ele lá. E a gente vai deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse, porque ele tá dividindo aí as notícias certinhas e colocando pra quem tiver interesse em vídeos um pouco mais curtos. Principalmente aí pra galera que acha que o formato é muito longo e tal. E vai ser uma coisa mais informativa também. Então, dá uma checada lá, vai ser top. E acho que é isso. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, manda pra todo mundo. Sabe o que eu achei engraçado? É que eu falei para as pessoas usarem contas do Gmail que elas não usam mais para se inscreverem no canal da gente. E eu notei pessoas lá se inscrevendo que pareciam desse caso. Então,
Pode se inscrever de novo. Você aí Escreve que lá, fez, galera. obrigado. E você que não fez ainda, porque tu deve ter uns 5 e-mails lá que tu não usa. Entra aqui, velho. Só se inscreve e dá essa moral pra gente. Nossa meta é chegar a 500 seguidores daqui no final do ano. Então dependemos aí de vocês, de mandar pras pessoas, porque se for depender do meu algoritmo, eu tô lascado, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Um beijo, até a próxima. E tchau. Cheiro!